A cada novo áudio que vem a público do caso do Alexandre de Moraes, fica comprovada de maneira cabal a ilegalidade dos seus atos. O que a gente viu nesses 2 últimos áudios que chegaram para nós é que existia uma estratégia que era a seguinte: eles escolhiam os alvos de quem eles queriam perseguir, quem eles queriam botar na cadeia e mandavam produzir as provas. É inacreditável. Os servidores, eles ficam até constrangidos ali. O juiz orientador, o Ayrton Vieira, ele pede pro funcionário do TSE, pro perito, dizendo assim: olha só, isso aqui, vamos dar uma mascarada que tá muito na cara que a gente tá fazendo algo ilegal, algo contra a lei, porque eu sou um juiz pedindo diretamente pro funcionário do TSE, sem passar por todo esse rito legal, que façam, que produzam provas contra quem o ministro quer perseguir. Tá dito, com todas as palavras, com todos os atos. Inclusive ele ainda diz, e o ministro ainda tá meio brabo, e ele falou que se a gente não fizer isso, ele mesmo vai ter que fazer o próprio laudo. Ele tá injuriado por conta disso, ele tá com tempo, tá sem ter sessão, ele tá com tempo de futricar na internet lá. Olha o absurdo que a gente tá vendo. Antes de mais nada disso, a gente tem que dar até mesmo parabéns pro Glenn Greenwald pela estratégia que ele fez, né? Olha o que ele coloca. Primeira coisa, ele solta um primeiro áudio, né? E aí tu não vê ninguém da Suprema Corte negando o áudio. Todo mundo diz, não, esse áudio é verdadeiro, mas tá tudo certo. E tu vê que eles estão dando explicações, né? Toda vez que alguém tem que dar explicação é porque já tá errado. Senão tu não dá explicação, meu amigo. Né? Não se dá explicação gratuitamente para as pessoas. Tu compreende? E aí depois que ninguém questionou esse áudio, falou, não, o áudio é verdade, mas tá tudo certo. Começou a vir áudios cada vez mais graves. Tem um segundo áudio, que é um segurança do ministro pedindo para o mesmo servidor fazer pesquisas sobre cidadãos brasileiros. Cidadão, quem é que ia na casa do ministro, quem é que estava mandando mensagem, mas não é um servidor, ele não poderia ter acesso. E ele diz, olha só, isso aqui eu tenho uma relação de confiança com o policial lá de São Paulo, é por isso que eu acesso o sistema. Era tudo ilegal. E agora, tu quer mais prova que isso? O que é mais interessante disso tudo é que mesmo, assim, a gente não tá vendo um grande fulgor dentro dos jornais falando sobre isso, mas se tu perceber, lá na Globo News, de vez em quando eu fico assistindo, tem que tapar aqui pra falar com vocês, eu assisto todos, né, os comentários em geral, a gente não vê muito insuflado, mas lá na Globo News a gente já tá vendo pessoas roendo a corda, dizendo, olha só, isso aqui tá feio, isso aqui não pode ser assim. A Castanhede lá dizendo ainda, né, olha só, aqui eu acho que o Alexandre de Moraes tá cometendo um ato muito grave, pode derrubar não só ele, mas a Suprema Corte. Então vocês compreendem que tudo isso está acontecendo. E para nós, que estamos vivendo todos esses abusos, porque tudo isso aqui ocorre dentro de um processo ilegal, né, do inquérito ilegal, onde eles se colocam como vítimas, como investigadores, como os promotores para oferecer a denúncia e como os juízes que vão julgar isso tudo. E agora mandam produzir as provas. É um absurdo que a gente está vendo. E para nós, nos resta o quê? Espernear. Dentro do direito tem esse, né? O ius esperneandi, o teu direito de espernear, que é o que eu faço com vocês aqui, te mostrando o que está acontecendo. E aí tu vai me perguntar, Conrado, o que eu posso fazer? Espernear também. E o que é esse espernear? Né? É cobrar dos teus deputados, dos teus representantes, que, por exemplo, os deputados federais, eles têm a capacidade de pedir junto à PGR a prisão desse ministro. Ah, como você não vai dar em nada, mas vai incomodar. Esse é o espernear. Vocês compreendem? Se tu tem, por exemplo, assim, o silêncio total que a gente vê da OAB, né, das confederações de justiça do Brasil, eles não estão se manifestando. Então, daqui a pouco, o teu espernear, o que é? Tu tem um filho que é juiz, tem um irmão que é promotor, né, tem um primo que trabalha nos altos escalões da justiça. Pergunta para eles, tá, vocês vão deixar esse absurdo acontecer? Vocês não estão fazendo nada? Vocês concordam com isso? É questionar as pessoas. Pessoal da OAB, é questionar todos eles. Esse é o nosso espernear. O que está acontecendo, meus amigos, é que se numa situação dessa, que a prova cabal está ali, dizendo que teve perseguição específica, todos esses cidadãos que não tem nem fórum para ser julgado pela própria Suprema Corte, são cidadãos comuns. Se eles estão sendo perseguidos desse nível, criando provas desse nível, para colocá-los na cadeia, para escanteá-los, deixá-los fora dessa arena de discussão política, se a gente chegar num ponto mais comprovado que esse, o Brasil não tem retorno. Vocês entendem que todo esse abuso que é falado nos últimos 5 anos, agora está aqui a prova de que tudo aconteceu. Se isso aqui passar desapercebido, passar como se nada tivesse acontecido, o Brasil não tem mais volta.
Então prestem atenção, o que te resta fazer é comentar, cobra dos teus deputados, coloca a tua voz para fora, e vai ser assim que nós vamos quebrar com a conformidade social. Hoje em dia tá todo mundo com medo de falar, medo de expressar, medo de fazer até mesmo esses comentários nas redes sociais. Se o povo não começar a se manifestar em relação a isso aqui, nós não vamos ter os políticos, quem realmente tem uma atividade dentro da esfera política brasileira, da esfera jurídica brasileira, tomando uma iniciativa para nós termos alguma mudança, alguma coisa acontecer. Se desse momento não acontecer nada, o Brasil está fadado a permanecer para sempre no fundo do poço.